O conceito de inversão de matrizes tem a ver com a gente vai motivar o estudo dele a partir do conceito de inversão de número real. Então, vou passar lá para o texto e a gente vê e dessa vez eu vou aproveitar o texto e para a gente dar uma lida no texto aqui junto. Olha só. Então, se a gente tem uma equação linear, né? ax igual a b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero, então a gente consegue isolar o x, resolver a equação isolando o x, multiplicando ambos os lados pelo inverso do número a. Então, a gente vai achar você pega um sistema 2 por 2 escritos como uma equação matricial, né? ax igual a b, então agora eu estou representando o x, vetor das incógnitas, que é uma coluna, então, por um vetorzinho mesmo, e o b também, que é o vetor constante. A gente quer isolar o x, isolar a incógnita aqui, ou seja, inverter a matriz A, multiplicar pelo inverso da matriz A dos dois lados para isolar o x. Esse é o conceito de matriz inversa, então, que precisa ser estudado. É claro que a gente tem que ter, para falar de inverso, e multiplicação pelo inverso, tem que ter antes o conceito de multiplicação. Qual que é, então, a definição do produto de matrizes? Então, de novo, né, a gente vai olhar para o produto de uma linha, A1, A2 e tal, AN, por uma coluna, B1, B2 e tal, até Bn. Então, ambas com o mesmo número de entradas, que é a condição de compatibilidade, e o produto é definido, portanto, como A1 vezes B1, primeira entrada do primeiro, primeira entrada do segundo, mais A2 vezes B2, e assim por diante, até a última entrada vezes última entrada. Então, é um número real. Né? O produto de uma matriz linha por matriz coluna é um número real. Então, a definição de produto de matrizes é o seguinte: eu pego a primeira matriz de M linhas e N colunas, e B, uma matriz de N colunas e N linhas e P colunas, então o produto está definido porque essa condição de compatibilidade aí, ó, que a condição de compatibilidade está aqui, o N, que é o número de colunas da matriz A, e o número de linhas da matriz B, tem que ser iguais, significa que cada linha de A tem o mesmo número de entradas que cada coluna de B, então eu posso multiplicar cada linha de A por cada coluna de B. Então, o produto AB vai ser uma matriz de M linhas, o M é dado pelo número de linhas da matriz A, e P colunas, o P é dado pelo número de colunas da matriz B, na qual a entrada IJ é o produto da linha I pela coluna J, linha I da iésima linha da matriz A pela jésima coluna da matriz B. Então, como exemplos, vamos fazer alguns exemplos aí para a gente entender como é que funciona. Linha por coluna a gente já viu o suficiente, né? 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 2, ou seja, menos 3 mais 4 mais 2. Então, menos 3 mais 4 dá 1, mais 2, 3. Uma matriz 2 por 2 por uma coluna 2 por 1, 3 vezes A mais 2B na primeira linha, 2 vezes A menos 5B na segunda linha. Então, o produto aqui, ó, 2 por 2 vezes 2 por 1, ele dá 2 por 1. Olha só, agora essa matriz aqui tem duas linhas e 4 colunas, 2 por 4. E essa matriz B tem 4 linhas e 3 colunas, então 4 por 3. Então, a condição de compatibilidade está satisfeita, né? Observem, o fato da matriz ter 4 colunas significa que cada linha dela tem 4 entradas. O fato da matriz B ter 4 linhas significa que cada coluna delas tem 4 entradas. Então, aqui vai ficar uma matriz 2 por 4. E aqui é uma matriz 4 por 3. Então, a condição de compatibilidade está verificada. E o resultado é 2, que é o número de linhas da primeira, por 3, que é o número de colunas da segunda. Veja, 2 por 3. E cada uma dessas entradas aqui é a multiplicação de uma linha de A por uma coluna de B. Então, linha 1, coluna 1, dá o elemento 1, 1. Veja, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 4, menos 2 vezes 1. Dá 2 menos 2, que dá 0. Linha 1, linha 1 de A, coluna 2 de B. Vai dar o elemento que está na linha 1, coluna 2 do resultado. E aí você multiplica 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, dá 4. Né? 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, dá 4. 0 vezes 1 dá 0.
Menos 2 vezes 3 dá menos 6, somando tudo, 4 menos 6 dá menos 2. E assim por diante, né? Linha 1, coluna 3, dá menos 4. Linha 2, coluna 1, dá menos 7. Linha 2, coluna 2, dá menos 1. E na linha 2, coluna 3, vai dar o menos 2. E aqui é importante as propriedades dos produtos de matrizes que a gente precisa saber. Então, primeiro, o produto de matriz é distributivo. Isso significa que, né, se em relação ao produto de matrizes, é distributivo. Significa o seguinte, que A mais B vezes C é AC mais AB. Distributivo nas duas coordenadas, tá? Você pega A e B mais C, também é verdade que isso aqui é AB mais... Aqui está errado, né? Aqui em cima. Aqui era AC mais BC. E aqui sim é AB mais AC. Distribui, né? E aí eu peço isso como exercício para vocês. E eu acho que o melhor jeito de fazer isso é se convencer primeiro fazendo alguns produtos com matrizes pequenas aí, né? Então não é um exercício de demonstração. Eu não quero que vocês demonstrem isso. Vocês podem achar essa demonstração. Aqui tá escrito pelo menos convence. Assim. Essa demonstração ela é achável nos textos que tem, ou no texto do Dan, ou no texto do Reginaldo. Dá para a gente demonstrar isso direitinho. Mas não acho que não é o caso agora. Acho que você tem que sentir o que está acontecendo, fazendo exemplos com matrizes pequenas e usar, quando necessário, a propriedade, as propriedades. Tá bom? Aí depois, mostre ou convença-se que o produto de matrizes ele é associativo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que A vezes BC pode ser escrito como AB vezes C. Tanto faz você associar. Quer dizer, ele é associativo porque tanto faz você agrupar B e C, fazer primeiro o produto de B por C, ou fazer o primeiro produto de A e B. Então, isso aqui é distributividade. Esse aqui é o associativo. Isso significa que a gente pode escrever muito bem ABC sem parênteses. Eu posso escolher se eu vou multiplicar A por B primeiro ou B por C. Eu não posso multiplicar A por C, porque ainda nós não tem essa possibilidade ainda, tá? Não é igual ao número real ainda. Aliás, isso é o que está na próxima propriedade, que é... Tá bom, vamos seguir aqui o texto. Então, você tem uma matriz específica aí, chamada matriz identidade, que é a matriz que tem... Primeiro, ela é quadrada. Matriz identidade é uma matriz quadrada, no qual todas as entradas são 0, exceto as entradas da diagonal principal, que são 1. Diagonal principal é a diagonal cujos elementos são 1, 1, 2, 2, 3, 3. A localização dos elementos é 1, 1, 2, 2 até NN. Então, a matriz quadrada, né, a gente fala que de matriz quadrada de ordem N, onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros são 0. E essa matriz específica é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ou seja, A vezes a identidade é igual a A, sempre que possível esse produto está definido, e a identidade vezes B é sempre igual a B. Ele é elemento neutro, não importa qual lado ele está na multiplicação, se ele é o primeiro fator ou ele é o segundo fator, e o produto tem que estar definido. Então, para quaisquer matrizes que eles estão definidos, é A e B. Eu posso fazer um exemplo disso, né, que a gente pode pensar assim, na matriz de identidade 2 por 2 mesmo, né? Então, I2, quando a gente não tem dificuldade, né, o contexto não nos permite confusão da ordem da matriz de identidade, não existe o índice também, mas ela é 1, 0, 0, 1. E, por exemplo, se você vamos pegar uma matriz 3 por 2, vai. 1, 3, 4. Menos 1, menos 2, 0. Multiplicar por 1, 0, 0, 1. Então,
Veja, matriz 3 por 2 para uma matriz 2 por 2. Ela vai dar, então a condição de compatibilidade está satisfeita e o tamanho do resultado, o tamanho do produto, né, a dimensão do produto está aqui, 3 por 2, e ela vai ser uma coleção de produtos de linhas por colunas. Tá errado, né? Não, tem que ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, então 2 menos 1, 3, 2, 4, 0, por exemplo. E olha só, primeiro linha por coluna, né? 2 menos 1 por 1, 0. Ué, dá 2. Linha por coluna, na primeira linha ainda. 2 menos 1 por 0, 1. Vai dar menos 1. E assim por diante, ó. 3, 2 por 1, 0 dá 3. 3, 2 por 0, 1 dá 3 vezes 0 mais 2 vezes 1, 2. 4, 0 por 1, 0 dá 4. E 4, 0 por 0, 1 dá 0. Portanto, o resultado é a própria matriz que eu multipliquei pela identidade. Então, a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. E o caso que interessa para a gente mais de perto agora é o caso 2 por 2. Matriz 2 por 2 vezes matriz 2 por 2. Então, vamos lá. Para multiplicar ABCD por XY, ZW, olhado por colunas, né? Ó, XY na primeira coluna, ZW na segunda coluna, eu multiplico a matriz A por cada uma das colunas de B, resultando nas duas colunas da matriz AB, que também é uma matriz 2 por 2, ou seja, ABCD por XYZW é AB por XY, AX mais BY, AB por ZW, AZ mais BW. Isso na primeira linha. Na segunda tem CD por XY, CX mais DY e CD por ZW. Segunda linha por segunda coluna. Na posição 2, 2 vai aparecer CZ mais DW. Então, esse exercício importantíssimo, importantíssimo. Calcule os produtos AB e BA para duas matrizes dadas aqui, ó. A, 2, 1, 3, 1 nas linhas. B, 1, 2, 0, menos 1 nas linhas. O que você pode concluir? Calcule os dois, AB e BA. Então, a pergunta é se o produto de matriz se são iguais ou não, claro, né? O que você pode concluir? E o elemento neutro da multiplicação de matriz 2 por 2 é a matriz identidade I, né? Lembra, ó, agora eu já não preciso mais do índice, porque eu não tenho risco de confusão. Eu sei que é a matriz quadrada de ordem 2 para ser compatibilidade, porque eu preciso multiplicar A por I para uma matriz 2 por 2 e I por A para uma matriz 2 por 2 também. Então, a identidade tem que ser a quadrada de ordem 2. Então, A vezes I igual a I vezes A igual a A para qualquer matriz A 2 por 2. Esse aí é um exercício que é só fazer uma continha básica. A gente já fez um parecido lá. E a pergunta agora, então, é quais são as matrizes, né, que admitem inversa, né? Então, a pergunta agora é quais são as matrizes que admitem inversa. Então, dada uma matriz A quadrada de ordem n, a pergunta é, existe uma matriz M, também quadrada de ordem n, quadrada de mesma ordem, tal que A vezes M igual a M vezes A é igual à identidade? Precisa das duas porque o produto de matrizes tem propriedades complicadas em relação a vezes M e M vezes A. Em geral não são iguais, né? Você vai fazer aquele exercício, você vai concluir isso. Então, algumas observações dessa pergunta aqui. Primeiro, a matriz tem que ser quadrada. As duas matrizes têm que ser quadradas de mesma ordem, porque os dois produtos de A por M e de M por A têm que estar definidos. Então, isso só acontece quando elas são quadradas de mesma ordem. E segundo, M está fazendo o papel da inversa de A. Por quê? Porque o produto é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, quando a gente vai isolar, né, se você tem a equaçãozinha AX igual a B, onde A e B são reais e A é diferente de zero, você tem o inverso de A, você calcula, você isola multiplicando pelo inverso. Né? Então, você x igual a B sobre A.
Agora, daqui para cá, o que você fez foi multiplicar pelo inverso de A dos dois lados, né? A menos 1 vezes A vezes X igual a A menos 1 vezes B. Então, X igual a A menos 1 vezes B. Ou, na nossa notação de números reais, B sobre A. O inverso de A é 1 sobre A, na nossa notação de números reais, certo? Usando a divisão, né? Não vamos usar a divisão de matrizes, mas a gente vai chamar aquela matriz lá, né? Na nota. Se, né? Olhando para essa pergunta agora. Se existe a matriz M, tal que A vezes M igual a M vezes A igual a 1, das matrizes, então a notação, a exemplo do que era, M igual a A menos 1, A elevado a menos 1, que é a inversa de A. A gente fala que A é invertível, que é igual a não singular, o que implica, em particular, que matrizes singulares são matrizes que não são invertíveis e que M é a inversa de A. Muito bem, então o conceito é esse. Tá bom? O conceito é esse. Esse é o que tem, é o conteúdo da definição 8.1 aí. E a gente não sabe se existem matrizes invertíveis ou não. A gente vai concluir que existe. Mas antes de mais nada, a gente tem esse fato, um teoreminha aí, que é muito legal, a demonstração dele. Então eu vou fazer, que é agora talvez pareça um truque, mas daqui a pouco vai ser técnica, né? Se a matriz, né? Se A é invertível, então, se A admite inversa, a inversa é única. Veja bem, por que acontece isso? Quando você vai demonstrar a unicidade de alguma coisa, você suponha que você tem duas matrizes, M e N, são ambas inversas da matriz A. Então, se tem duas, elas têm que ser iguais. Então, começa de uma. Então, M é igual a identidade vezes M, porque a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, M é igual a identidade vezes M. A identidade eu posso escrever como N vezes A, porque N é uma inversa para A, então tanto A vezes M como N vezes A é igual a identidade. Então, eu estou trocando a identidade por N vezes A. Mas a multiplicação de matriz é associativa, então N, isso aqui que está escrito aqui, que é NA vezes M, é N vezes A vezes M. Ora, A vezes M também é identidade, porque M também é uma inversa de A. Então, A vezes M e M vezes A são ambos identidade. Agora, N vezes I é N, porque I é o elemento neutro da multiplicação de matriz. Então, a conclusão é que se tem duas inversas, elas são iguais, ou seja, a inversa é única, né? Então, bem facinho essa demonstração aí, esse truque aí, é uma técnica agora. Tá bom? Voltando lá para o texto. Voltando lá para o texto, a gente vai tentar calcular a inversa de uma matriz 2x2, que a gente está tratando de sistemas 2x2. Então, eu vou fazer uma rápida passada aqui sobre o que está acontecendo, lendo aqui para vocês. Então, olha só, dada uma matriz ABCD, vamos chamar de XYZW a candidata à inversa de A. A gente sabe que M deve satisfazer A vezes M igual a identidade.
Ou seja, essa equação aqui tem que estar satisfeita, essa equação matricial. Produto da matriz ABCD para a matriz XYZW nas colunas tem que ser 1001, identidade. E aí a gente olha que essa equação ela pode ser separada, comparando as colunas das matrizes dos ambos os lados. Então a primeira coluna, que é ABCD vezes XY, vai ficar, tem que ser igual à primeira coluna, 0. Então veja, é um sisteminha linear, né? Matriz dos coeficientes ABCD. A mesma coisa acontece com a segunda coluna. Ó. Compara a segunda coluna. Então, ABCD por ZW tem que ser 0, 1. Então, são dois sistemas lineares que eu tenho que resolver simultaneamente. Então, a primeira condição para que a gente possa resolver esse sistema aí, a solução tem que ser única, porque se eu estou procurando a inversa é única, como a gente viu, a solução tem que ser única, é que A e C não podem ser simultaneamente zeros. Eu não posso ter uma coluna de zeros aqui. Uma matriz que tem uma coluna de zeros não vai ser invertível, porque se fosse assim, as colunas de A vezes M seriam, olha só, YBD, porque se AC é zero, né? A vezes M está aqui, né? Se AC é zero, esta coluna aqui seria Y vezes BD e W vezes BD. W vezes BD. Então, se você olhar aqui, AX mais BY, então se AX mais BY, CX mais DY. Então, a primeira coluna ia ficar BX mais DY, BY mais DY. E aqui a mesma coisa, segunda coluna de A vezes M. Então, essas colunas são múltiplas, porque ambas são múltiplos do vetor BD. Mas nós não podemos acontecer isso, porque a gente está procurando M para que A vezes M igual a identidade. E a identidade não tem colunas múltiplas. Então, se A e C forem ambos nulos, as colunas deste resultado, A vezes M, serão múltiplas. Mas as colunas do que a gente quer aqui não são múltiplas. Não são múltiplas. Então, a gente não pode ter essa condição, A igual a C igual a zero. Então, suponha que A igual a diferente de zero, por exemplo. Depois você pode supor que A é igual a zero. E aí eu faço a conta aqui, literal, para resolver o sistema. Né? E a gente chega que x igual a d sobre AD menos BC e z, y igual a menos c sobre AD menos BC, z igual a menos b sobre AD menos BC e w igual a sobre AD menos BC. Então essas contas você pode ler aqui no texto ou fazer na mão, conferir o que eu faço aqui. Então, a condição necessária para que isso aconteça é que esse denominador AD menos BC seja diferente de zero. Mas essa condição ela já aparece, ela já implica que ou A e C não sejam simultaneamente nulos. Né? Então, se eu impuser a condição AD menos BC diferente de zero, não só é uma condição que me garante que eu posso continuar resolvendo o sistema e chegar no seu final, como que A e C não sejam simultaneamente nulos, aquela condição do começo. Porque se A e C são simultaneamente nulos, esse número da esquerda aqui é zero. Então, esse número é chamado de determinante da matriz A, e é produto dos elementos da diagonal principal, A vezes D, menos o produto dos elementos da diagonal secundárias, B vezes C. Então, o determinante de A é diferente de zero, é uma condição necessária para que a inversa exista. Aí tem essa observação aqui que é o seguinte, ó, a gente ainda não encontrou a inversa formalmente, porque a gente encontrou M, resolveu esse sistema aqui, ó, essa equação aqui, A vezes M igual a I, onde M é uma matriz de incógnitas, a gente conseguiu resolver. Mas, na definição de inversos, o produto de matrizes em geral não é comutativo, então a gente precisa considerar o produto inverso aqui, M vezes A, produto no sentido contrário, né? M vezes A. E aí, de exercício, a gente pede para você verificar que se um desses produtos é identidade, o outro também é. Se MA é igual a I, então A vezes M igual a I também. Então, tanto faz. Tá? E aí, uma vez que a gente viu que esse é o exercício, a gente então pode considerar calculada a inversa de A, que é, bom, a gente isola, a gente fatora aquele 1 sobre determinante de A, né? 1 sobre AB menos, C, AD menos BC, que aparece em todas as variáveis,
E a matriz XYZW é dada por menos D sobre AD menos BC, menos B menos C e A, tudo sobre AD menos BC. O exercício 8.4 pede, se você quiser começar de C diferente de zero em vez de A diferente de zero, chega na mesma coisa. Tá? E essa conta aqui é uma conta boa também, que ainda faz parte do exercício aqui, né? Quer dizer, talvez eu tenha que colocar um final lá. Mas é o seguinte, continuando aqui, você tem a seguinte propriedade. Vamos passar lá para o texto agora, para a lousa agora. Então a gente viu que, né? Vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu lá. Se você tem A igual a B, C, D e M igual a X, Y, Z, W. Candidata a menos 1. Esta conta A vezes M igual a identidade, né? Se divide, né, em dois sistemas lineares simultâneos e se determinante de A diferente de zero, o determinante é AD menos BC, né? Diferente de zero, então M, eu consigo achar a matriz M, ela é 1 sobre determinante de A vezes D, A menos B menos C assim, né? Troco os elementos da diagonal principal e mudo os elementos da diagonal secundária de sinal. Então, uma fórmula para a inversa de A. Esta aqui é a matriz inversa de A. Então, a gente consegue inverter se somente se o determinante é diferente de zero, ou seja, se somente se as colunas são não paralelas ou as linhas são não paralelas, né, não são vetores múltiplos, e a gente tem uma fórmula para usar determinante para chegar na matriz inversa de A. Então, beleza. E a outra observação é o seguinte, olha só. Se você tem AB, a matriz AB, observação importante. Você tem a matriz AB, produto, quadradas, de mesma ordem, e calcula o determinante dela, então é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, o determinante tem essa propriedade aqui. Então, eu peço de exercício, né, para você fazer para matrizes 2×2. Isso aqui vale para qualquer ordem de matriz. A gente vai estudar determinantes de matriz quadrada de ordem superior depois. E a gente pode sempre... Isso sempre vale, essa propriedade sempre vale. Não é uma conta imediata, assim, mas ela não é difícil, ela é só um pouco grande. Mas tudo bem. Isso significa o seguinte, olha. Então pensa bem, se A vezes A inversa é a identidade, porque essa é a propriedade da inversa, então seus determinantes são iguais. Determinante de A vezes a inversa de A é igual ao determinante da identidade. O determinante da identidade é o determinante da matriz 1, 0, 0, 1. Olhando no caso 2×2, que é 1. O determinante de A vezes A inversa, por essa propriedade, é determinante de A vezes o determinante de A inversa. Então, isso significa que eles são números reais inversos, né? O determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. É o inverso do determinante de A. De novo, né? Isso aqui só faz sentido se o determinante for diferente de zero, mas eu já tinha considerado determinante diferente de zero desde o começo, porque eu considerei a existência da inversa, e a inversa só existe se o determinante é diferente de zero. Então, isso acontece... Aí, o que acontece com um sistema linear? Então, suponha agora que você está estudando um sistema linear associado a uma matriz invertível A. Ou seja, e o sistema, considere o sistema AX igual a B. Bom, isso aqui não depende de quem é B. Pode ser qualquer um aqui, tá? Qualquer constante que você colocar aqui, qualquer vetor constante que você colocar aqui funciona. Eu posso multiplicar pela inversa dos dois lados.
Isso aqui é possível porque a inversa da matriz A é 2 por 2 e B é uma coluna, 2 por 1, então essa multiplicação é compatível, o resultado aqui é uma coluna. Isso aqui dá identidade vezes x igual a menos 1 vezes B. Então, a identidade é o elemento neutro, x está isolado como sendo a menos 1 vezes B. Então, por exemplo, se eu pego um sistema que é 3, 2, 1, 4, determinante diferente de zero, porque 3 vezes 4, menos 2, né? X, y igual a 1 menos 3. Como é que você resolve isso? Primeiro, olha para... Vamos calcular a inversa de A. A menos 1 eu tenho fórmula, né? 1 sobre determinante de A. Determinante é 12 menos 2. 1/10 de... eu troco os elementos da diagonal principal de lugar. 4, 3. E troco os elementos da diagonal secundária de sinal. Menos 1, menos 2. Logo, a solução x é A menos 1B igual a 1/10 de 4 menos 2 menos 1, 3, olhando pelas colunas, vezes o vetor constante, que é menos 1, 3, que é 1/10 do vetor menos 4 menos 3, 2 mais 9, menos 7, 11. Portanto, a solução desse sistema é menos 7 décimos, 11 décimos. E você pode verificar que este número satisfaz esta equação. Esses números, né, esse par ordenado de coordenadas, satisfaz essa equação. Você fica isso como exercício. Tá bom? E aí, antes de a última observação, é o seguinte. Então, olha só. Quais são os sistemas se você tem AX igual a B um sistema? Ele tem solução única. Observem. Se eu consigo inverter a matriz, então isolar o x significa que a solução desse sistema é única. Eu consegui isolar o x. Então, se e somente se qualquer uma dessas situações ocorre, A é invertível. Ou os vetores normais das retas, né, que a gente está representando são não paralelos. Então, as linhas de A são não paralelas. Ou qualquer uma dessas condições é a mesma coisa. Ou as colunas de A são não paralelas. Ou, ainda, mais uma coisa. As linhas ou as colunas de A, né, as colunas ou linhas de A são uma base do plano. Lembra? Base, o conceito de base é o conceito de serem não paralelos. Tá bom? Então, tudo isso, e ainda mais, tá certo? Ou, que é talvez a conta mais rápida que a gente faça, ou determinante de A é diferente de zero. Então, são todas as condições equivalentes aí, né, para que garantam e caracterizem sistemas com soluções únicas. Então, se uma dessas condições ocorrer, implica todas as outras, e o sistema que você está considerando tem solução única. Se alguma delas falhar, qualquer uma falha, e o sistema tem, ou das duas, infinitas soluções, ou solução vazia.
Então é isso, acho que isso encerra a sessão 8 e a gente volta a conversar depois da primeira avaliação.